A paz do Senhor para todos, dia 3. Hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo do Senhor, lembrando que as referências sempre vão estar no final. Quem é o Espírito Santo, irmãos? A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo faz parte da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito. Quando Jesus foi batizado, ele falou: eu vos batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo é puro, é o nosso consolador, é o nosso intercessor. É o que concede os dons espirituais, é aquele que leva para Deus tudo aquilo que a gente precisa. Quando Jesus subiu ao céu, ele falou: eu vou subir aos céus e vou pedir ao Pai que envie um intercessor, que é o Espírito Santo do Senhor, para que cuidar de cada um de nós. Sabe aquela vozinha que fica no teu coração, te orientando que você está fazendo errado, te orientando a pedir perdão, a sentir remorso, a reconhecer teus erros? A Bíblia fala que no Apocalipse, irmãos, a Bíblia fala que no grande dia o Espírito Santo vai ser retirado da terra. E sabe o que vai ficar? O ser humano sozinho, o egoísmo. A Bíblia vai dizer isso, homens cheios de si, arrogantes. Porque não vai ter mais aquele que incomoda. A Bíblia vai dizer, irmãos, que o Espírito Santo é tão puro, é tão santo, é tão santo, é tão santo. Ele habita dentro de nós. Ele está dentro do nosso coração. Ele é o nosso consolador. Tudo que você faz, ele leva para Deus. Eu costumo dizer que o Espírito Santo é o nosso intercessor, Jesus, o nosso advogado. O Espírito Santo é a nossa testemunha. Jesus, o nosso advogado, e Deus é o juiz. Ele fica levando para Deus e trazendo tudo aquilo que a gente precisa. Ele habita em nós. A Bíblia fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Ele habita em nós. O Espírito Santo, irmãos, ele é tão puro, tão puro, tão puro. A Bíblia vai dizer que os anjos ficam ao nosso redor e os inimigos ao nosso redor, né? Os demônios ao nosso derredor procurando uma brecha que possa ser tragado. O Espírito Santo é tão puro, gente, que um pensamento ruim que você tem, um palavrão, uma palavra de maldição, esse negócio de falar, tu vai ver, quando quebrar, quando acontecer. Uma palavra afasta, tira ele de perto de nós. Uma forma de você se vestir vulgarmente, que escandaliza o nome do Senhor. Eu lembro que quando eu iniciei minha vida de cristã, eu ia, vamos almoçar fora, vamos. Aí ia para barzinho com umas amigas. Eu não bebia cerveja nem nada, ia de dia, mas tirava foto naquele ambiente. E muita gente, nossa, você saiu da igreja, nananã. Tudo isso são formas de você escandalizar o nome de Deus. Como você se veste, os lugares que você frequenta. Você blasfemar contra o Espírito Santo é o principal erro que Deus não perdoa. O que é blasfemar? É você ter mais o temor de Deus, gente. É você não tá mais nem aí pra nada, faz o que você quer, você não tem um pensamento. Eu falo, gente, eu vivo como se ele estivesse do meu lado. Eu fico me imaginando quando eu estiver perante Deus, o Espírito Santo como a minha testemunha. O tempo todo eu fico pensando isso. Eu fico, meu Deus. Aí, isso evita da gente errar muito, gente. Ninguém é santo. A gente erra. Mas quando você tem esse pensamento que é real, ele tá aqui, ele tá dentro de nós. Ele leva para Deus tudo aquilo que a gente faz. É algo que você faz no oculto, quando tá só você, quando tá fora do público. O Espírito Santo tá ali contigo, anotando e levando para Deus. Imagina num grande dia, tudo aquilo ali passando, a tua vida toda ali passando perante Deus, irmãos. E você tem que viver como se fosse assim, porque é assim. Que o Espírito Santo, ele é o nosso intercessor, ele leva para Deus tudo aquilo que nós precisamos, que nós pedimos e traz as respostas de Deus para nós. Ele é o nosso protetor, ele é o nosso intercessor. Busque aprender mais, porque conhecer mais de Deus ele é maravilhoso, gente. Conhecer mais sobre a Santíssima Trindade é maravilhoso. É você se santificar a cada dia para que essa presença seja mais frequente na tua vida. Às vezes o mundo todo está desabando sobre você e você está em paz,
Porque o espírito que está em você é maior e mais forte. Vou estar deixando as referências aí e até a próxima!